Então, estão prontos? Nós estamos em uma série falando sobre família. Eu sei que tem pessoas nos acompanhando pelo YouTube também. Você pode até encaminhar para alguém que você ame uma mensagem de amor, que é o que vai ser ministrado aqui. Amém? Nesses dias, irmãos, eu creio que Deus está construindo estruturas fortes nas nossas famílias. E se você estiver bem atento às coisas que Deus tem comunicado por meio das pregações, por meio dessa frequência de oração, de mover em relação da família, sua família vai mudar. Amém? Vai passar por um impacto divino mesmo. E eu quero falar hoje sobre assumir responsabilidades. Na verdade, se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, seria assuma a responsabilidade. Eu queria trazer uma definição do que é responsabilidade para te localizar melhor. Responsabilidade é o adjetivo, é a qualidade de quem é responsável. Na verdade, é a qualidade de quem é responsável. Responsabilidade é a respeito daqueles que correspondem positivamente às suas obrigações, aquilo que foi confiado às suas mãos, e não apenas em relação a si mesmo, mas em relação a compromissos dos outros que são sua responsabilidade. Amém? A palavra responsabilidade, ela está relacionada com a palavra em latim respondere, que significa responder, ou prometer em troca. É aquela pessoa que assume um compromisso e diz: eu vou interagir com isso, eu vou honrar esse compromisso, eu vou ter responsabilidade com a missão que me foi dada. E há diversos contextos para essa palavra, responsabilidade. E eu quero pontuar também que o contrário, a irresponsabilidade, é justamente não responder o que te foi confiado. É ser negligente com relação às obrigações, às coisas que estão às suas mãos para fazer. Isso é irresponsabilidade, é não se comprometer com aquilo que foi colocado na sua vida, com aquilo que está diante de você para que você assuma. Amém? Como eu falei, há diversos contextos em que essa palavra pode ser colocada. Existe o contexto de responsabilidade civil, que indica a responsabilidade de reparar dano material ou moral, se você quebra alguma coisa ou comete algum ato que traz lesão a outro, você precisa reparar civilmente, a obrigação de cumprir contratos. Há o conceito da responsabilidade social. Alguém já ouviu isso? Responsabilidade social. E um exemplo bom para entender a responsabilidade social é uma empresa, por exemplo, que se preocupa com a saúde dos seus funcionários, em não poluir o meio ambiente. Ela está tendo uma responsabilidade para com toda a sociedade. Amém? Mas, irmãos, eu quero falar sobre a responsabilidade familiar. Amém? A Bíblia tem muito a dizer a respeito da responsabilidade familiar. Há uma responsabilidade em cada papel que a gente tem na família. Se você é filho, há uma responsabilidade que te cabe. Se você é mãe, há uma responsabilidade que te cabe. Se você é avô, avó, há uma responsabilidade que te cabe. Se você é pai, há uma responsabilidade que te cabe. E hoje é dia de nos atentarmos para assumirmos aquilo que é nosso, enquanto responsabilidade. Amém? E há muitas famílias, irmãos, infelizmente, negligenciando aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe foi confiado às mãos. E deixa eu te falar uma coisa, a conta chega. A conta chega. Viver de forma negligente em relação ao papel que cada um tem no ambiente familiar cobra um preço. E o boleto vai chegar. Pais que vivem entre si em desonra, em confusão um para com o outro, em mentiras, em mesquinhez, em ausência da responsabilidade de promover paz, a conta chega. Pais que negligenciam tempo de qualidade com os seus filhos, que negligenciam a saúde da sua família, que negligenciam a educação, a imposição de limites, a disciplina dos filhos, a conta chega. Filhos que escolhem um caminho de desobediência, de desonra, de não atentar para o que os pais estão dizendo, que vivem em um ânimo de violência, de soberba, de maltrato,
Porque quando ficam jovens, a força da juventude às vezes está desalinhada com a sabedoria. Ele é forte demais, mas não tem sabedoria que vem com a idade. E como é que se supre isso? A força do jovem precisa se encontrar com a sabedoria do mais velho, para que essa força seja canalizada para a direção certa. E quando o jovem deixa de atentar para a sabedoria do mais velho, ele começa a se desviar em seu caminho e partir para um caminho de destruição. E isso, sobretudo, em relação aos seus pais. A conta chega, irmãos. Gálatas 6,7 vai dizer que tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Eu vou te dar uma revelação boa. A colheita é uma opção. Amém? Você planta o que você escolher plantar. Perdão. A semeadura é uma opção. Você planta aquilo que você quer plantar, que você deseja, escolhe plantar. Mas a colheita não. Amém? A colheita, ela vem como consequência da semeadura. Você queira ou não, ela vem. Mas o que a Bíblia diz sobre cada papel? Eu quero falar mesmo sobre cada personagem da família, restritos aí a pai, mãe, filhos e avós. E é bem propício para vocês que apresentaram crianças hoje, porque, como eu disse, é um passo de tantos que devem ser dados. E esse passo de hoje, esses passos interferem na responsabilidade assumida. Eles são a responsabilidade assumida. Primeira parte, né, no papel dos pais, nas responsabilidades dos pais, que eu queria enfatizar, é a educação e instrução. Não há, irmãos, uma família em que os pais não se posturam para educar e instruir. Eu queria um outro microfone. Andrei, você pega aqui? Glória a Deus. Pronto, voltei! Mas a responsabilidade dos pais na educação e na instrução. Provérbio 22:6 é um texto muito conhecido, diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar no caminho não é colocar no caminho e ficar de fora dizendo, vai por ali, vai por ali. Educar no caminho, no contexto bíblico, é o pai e a mãe caminhar no caminho junto com o filho. Amém? Educar durante a jornada de vida sendo exemplo. Educação e instrução é a responsabilidade dos pais. Sabe que não é na escola que nós aprendemos a não pegar no que é dos outros. Não é na escola que a gente aprende a respeitar os mais velhos. A gente aprende isso em casa. Falar a verdade se aprende em casa. Obviamente que quando a família falha, outros aparatos têm que ser levantados para reparar a irresponsabilidade familiar. Infelizmente é por isso que polícia existe. Porque a família falhou, muitas vezes. E aí o Estado tem que tomar um papel que não é seu. Não deveria ser seu. A vida, às vezes, ensina lá fora. Porque enquanto há uma complacência, uma negligência dos pais, o mundo, às vezes, cobra certo a respeito da desonra, do comportamento errado. Por isso que é tão importante. E a gente pega umas coisinhas dessas tão pequenininhas. E hoje eu estava olhando aí, e a gente quer que tudo dê certo. Se começa a tossir, engoliu o quê? Engoliu o quê? Fica ali preocupado para que tudo corra bem, para que não sofra nenhum dano. Mas a nossa irresponsabilidade ou a nossa negligência em assumirmos a responsabilidade que nos é dada enquanto pais e mães, avós e filhos, vai causar um dano, talvez permanente, na vida de quem a gente ama. Amém? Então, educação, instrução é uma responsabilidade dos pais. Nós precisamos ter esse cuidado de gotejar, encharcar com valores bons a vida dos nossos filhos. Um outro ponto é uma disciplina equilibrada, sem abuso. É um dever dos pais.
Disciplinar é dever dos pais. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Amor corrige. Você não ama seu filho porque diz, deixa o bichinho destruir a casa toda, riscar as paredes todas, subir no sofá, fazer o que... Não. Estou dando esses exemplos, mas peguem pelo extremo, que também não vai ser aquela casa chata que não pode fazer nada, não pode subir no sofá. Eu lembro que eu tinha uma situação familiar de uma tia, que os sobrinhos não gostavam de ir na casa dela, porque não podia comer, não podia abrir a geladeira, não podia subir no sofá, era uma casa chata. E eu sei que criança tem uma bagunça boa, que é peculiar da idade. Eu estou falando para aquilo que foge da curva. Amém? Para aquilo que não é mais saudável que aconteça. Disciplina equilibrada, sem abuso, porque uma disciplina abusiva não é disciplina, é violência. É bíblico, irmão. Provérbios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provocar ira aos filhos significa um freio com relação ao abuso. Amém? Há coisas que excedem a disciplina que deve ser dada. E ele complementa: mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ele diz, não provoque a ira, não exceda, mas admoeste, discipline. Amém? Se for necessário, use a vara da correção, irmão. Aqui a lei da palmada não está vigorando, não. Se for necessário, o couro canta. Mas isso, irmãos, se for bem tratado na família, nem é necessário. Um ambiente familiar respeitoso, dialogado, vai encaminhar para que isso não aconteça. Mas se tiver de acontecer, irmão, paciência, né? Vai ter que acontecer. Amém? Um outro pilar de responsabilidade dos pais é o ensino constante. Um pai e uma mãe sempre devem estar dispostos a trazer um ensinamento para os filhos. Deuteronômio 6, versos 6 e 7, diz o seguinte, vou deixar você ir lá, eu sei que você lê muito o livro de Deuteronômio, está marcado, deve estar marrom as páginas da sua Bíblia. Mas diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Há uma instrução para aquilo que Deus falou ao coração do profeta, fosse ensinado aos filhos, falado, assentado na roda na sua casa, andando pelo caminho ensinando, deitando, levantando, ensinando. Amém? Pastor, como é isso? Quando você anda com seu filho, você recebe um troco a mais e diz, não me pertence, eu devolvo, e seu filho está vendo você sendo honesto. Acontece quando você tem um conflito na rua, você está acompanhado do seu filho, e ele vê uma resposta branda, ao invés de ser um homem violento. Isso acontece, pai, quando você está com seu filho na rua, e passa uma mulher bonita, e você decide desviar o olhar para honrar a mãe deles. E mesmo que ele não perceba, ele está absorvendo o comportamento. E ele está sendo instruído pelo exemplo. Amém? Isso acontece, mãe, quando você honra o pai do seu filho. E ele percebe que a mãe dele honra o pai. E reforça que ele deve honrar o pai também. Um ensino constante. Isso não consegue ser fabricado. Isso tem que ser vivido. No dia a dia, construído em cada detalhe da nossa vida. Uma outra questão, um outro pilar de responsabilidade dos pais é o exemplo de integridade e faz parte desse ensino constante que é pelo exemplo. Provérbios 27 diz, o justo anda na sua... Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ele diz que o justo anda em sinceridade, sem cera.
sinceridade, sem cera, sem máscara, sendo de verdade. E a consequência disso é que os seus filhos serão bem-aventurados depois dele, porque tem um exemplo a seguir. Amém? O último ponto que eu queria tocar a respeito da responsabilidade dos pais é sobre proteção e liderança. Salmo 127, verso 3 e 4 diz: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Ele complementa: feliz é quem enche deles a sua aljava. Irmão, ele diz que filhos são como flecha na mão do arqueiro. O arqueiro direciona, o arqueiro lidera, o arqueiro aponta o caminho. E pais devem liderar os seus filhos. Amém? Devem conduzi-los a um caminho excelente. Mas há uma responsabilidade dos filhos. Quem é filho aqui? Você não nasceu de chocadeira. Ainda que o seu lar não tenha sido funcional, ser criado por uma outra pessoa, mas houve alguém que assumiu uma responsabilidade para você estar aqui hoje. Amém? Há alguém a quem você deve honrar. Ao invés de reclamar pela falta, reclame por aquilo que Deus provisionou. Há muitas pessoas, irmãos, eu vou abrir um parênteses para isso. Que reclamam da violência que sofreu, do abandono que sofreu. E esquecem de olhar o socorro de Deus. Ah, minha mãe morreu cedo. Ah, mas minha mãe me teve e me doou. Ah, mas eu fui criado por uma avó porque eu fui rejeitado ou rejeitada. Eu não sei qual a sua história, mas eu sei o Deus que muda e cura a sua história. Amém? Deus cuidou de você, por isso você está aqui vivo. Amém? Pode ter sido mais difícil do que a história de outro. Pode ter havido feridas que tumultuaram o seu caminho, mas você está aqui, ouvindo a palavra. Amém? Veio com as suas pernas, andando. Olha que bênção. Que motivo de gratidão é você ficar em pé sobre o seu corpo. Amém? Você está aqui. Então, há uma responsabilidade de cada ator na família. E os filhos não ficam de fora dessa responsabilidade. Amém? Primeira responsabilidade do filho: obedecer. Obedecer é a primeira responsabilidade de um filho. Qual o seu ministério, filho? Diga comigo. Obedecer aos seus pais. Amém? Ah, pastor, de onde é que você está tirando isso? Da Bíblia, irmão, da Bíblia. Aqui é culto, a gente está lidando com a Bíblia. Amém? Efésios capítulo 3, versos 1 a 3. Eu queria deixar os filhos abrirem esse texto. Você é filho, então todos vamos abrir esse texto. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. Você já chegou lá nesse texto? Todos chegaram? Amém. Diz assim, viu, filhos? Sobretudo os mais jovens, adolescentes. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Amém? Por que é que eu tenho que obedecer aos meus pais? Porque isso é justo. E há um imperativo bíblico para isso. Sede obediência aos nossos pais. E ele complementa, não é só obedecer. Sabe, já ouviu aquela história? Menino, senta! Senta, menino! Se por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Isso é uma obediência com desonra. Mas o texto não para por aí. Ele diz: sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
Ele não apenas diz para obedecer, mas para obedecer em honra. Por mais que contrarie, irmão. Sabe que o melhor momento de demonstrar honra não é quando tudo vai bem. Fulano está fazendo tudo que eu quero. Tudo que eu quero, eu tenho. Pai faz todos os gostos. E o filho fica todo obediente. Porque o pai está... A honra, quando tudo é favorável, ela é mais fácil de ter. Mas honra mesmo prova o coração quando um não é dito. Quando os nossos interesses eles são contrariados. O caráter de honra se revela aí. Amém? E andar em honra e obediência é quando papai e mamãe, de maneira razoável, diz não. Filho, eu não consigo nem te explicar. Porque agora, nessa geração... Por quê? Né? Por quê? Por quê? Não, mas por quê, mamãe? Por quê, papai? Por quê? Por quê? E você fica assim atordoado. Um minuto, precisa arrumar uma desculpa para dizer que não. Mas tem coisas que está dentro, você não sabe expressar. E você precisa se posturar e dizer para o seu filho: eu não consigo te explicar o porquê não diante de tantos esses argumentos. Mas eu percebo que é para não. Honra teu pai e obedece. Confia. Amém. Para isso você tem que ter nós temos que ser pais e mães equilibrados e de bom caráter que temem o Senhor. Para não impor uma conduta abusiva dentro de casa, que ao invés de educar está ferindo quem a gente ama. Porque a intimidade fere. É ou não é, irmão? A intimidade fere. Todos os dias, vendo as mesmas pessoas, comendo junto, com tantas tarefas, banheiro para limpar, comida para fazer, pia para lavar, conta para pagar, compra para fazer, manutenção para dar em casa. Ei, alguém aqui mora com gente? Não é assim? Responsabilidades diversas. Por mais recurso financeiro que você tenha, ou por menos recurso financeiro que você tenha, tem coisas para fazer. E nesse convívio, nesse movimento, há conflitos. Há conflitos. E a gente precisa assumir as responsabilidades que nos é própria, para que a gente viva em paz dentro de casa. Amém? Você está comigo ou já foi embora? Filho, honra teu pai e tua mãe, para que você viva muito. Quer uma receita para morrer cedo? Não é só tomar Coca-Cola, comer muito açúcar. Isso também vai lhe levar a morrer cedo. Mas desonrar e desobedecer pai e mãe te leva para a morte mais cedo. Amém? Quer viver muito? Quer viver com paz? Seja obediente a papai e mamãe. E papai e mamãe, não deixe a intimidade ferir quem você ama. Convívio íntimo precisa ser um ambiente de cura. Amém? Tem conflito? Tem. Nem sempre as condições de temperatura e pressão elas estão normais, mas precisa ser saudável. Amém? Há um papel dos filhos no sustento dos pais. Eu sei que é uma inovação. Pessoas que são do direito aqui podem confirmar o que eu estou dizendo. Há jurisprudências recorrentes e até legislação falando da obrigação civil dos filhos e netos no sustento dos pais quando eles precisam, quando eles são hipossuficientes financeiramente. Você já viu alguma notícia dessa? Mas é real. Há um fundamento jurídico para que pai e avô peça pensão aos filhos. Há um fundamento jurídico. Agora, não se escandalize, a Bíblia já tinha dito isso. A Bíblia já falou sobre isso antes. Já tem mãe e avó pensando aí. Tenha calma, escute. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 5, versículo 4. Ele falando sobre assistências viúvas e tudo mais, ele dá um arremate, irmãos, que diz justamente isso. Ele diz: mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, preste atenção,
Está falando de alguém que naquele contexto social era desamparado. Não era só o fato de ser viúva, é porque a mulher ela não tinha um protagonismo naquela época, e o fato dela ser viúva indicava que ela estava desamparada financeiramente, porque tem muita gente que é viúva e é rico. Amém? Então não é só o fato de ser viúva, mas o fato de estar necessitando. Ele diz, olha, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam, quem? Os filhos e netos, primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Amém? E a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Irmãos, é bom e agradável diante de Deus quando um filho prospera, tem condição financeira melhor do que seus pais, olha para trás e diz: tudo que eu conquistei foi esse homem e essa mulher que deu os ombros para me levantar. E se hoje eu posso fazer alguma coisa, eu vou honrar a vida deles também. Que eles precisem ou não, eu vou honrar. Doando, abençoando, promovendo a vida dessas pessoas. Isso é bom, irmãos. É bom e agradável diante de Deus, é o que o texto está dizendo. Amém? Não despreza aquele e aquela que deram literalmente o seu sangue, a sua vida por você. Amém? Isso, irmão, não nos faz um refém emocional, sabe? Não, eu tenho. E aí tem pais e mães que se valem disso e diz: você é ruim comigo, né? Um filho ingrato. E colocam um peso em cima do filho. Não, isso deve ser um movimento leve, uma dança sutil, sabe? Sem exigência. Isso é um valor que é depositado no coração e é percebido na prática, sem precisar ser gritado. Amém? É assim que deve acontecer. E a hora, papai e mamãe, que tem filhos menores, de você semear esse valor é agora. Amém? Como? Dizendo, olha, estou lhe dando aqui hoje. Tá vendo esse boleto, criatura? É o boleto da sua escola. Estou pagando hoje. Lembra? Não, não é assim. É andando em amor. O amor escreve com tinta de ouro, de sangue, marca o coração. Amém? E ele não vai esquecer disso. E os avós, irmãos? Avó é coisa boa, né? Tem ditados diabólicos que dizem assim: que avô é para estragar, que avô é para tirar a educação. Não tem um negócio assim? Não deve ser assim, irmão. Não é dessa forma. E eu vou te provar pela palavra. Eu quero te mostrar, avô e avó, qual a sua identidade bíblica enquanto avô e avó. Você está animado para isso? Provérbios 17, verso 6. Posso ler? A coroa dos velhos, não o velho coroa não, a coroa dos velhos, o reconhecimento, a honra dos velhos, a coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos. Neto é uma honra, é uma coroa que Deus dá. Neto é uma bênção. E a glória dos filhos são os seus pais. Há uma gradação de honra que vai ligando as gerações. Primeiro passo, irmão, primeira responsabilidade dos avós: transmitir fé. Avós devem transmitir fé. E o apóstolo Paulo também com Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele falando com Timóteo, ele dizendo, olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, traga à memória a fé sincera, não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando de uma mulher de Deus, cheia da palavra, cheia de fé, que discipulou Eunice e que discipulou Timóteo.
Amém? Salmo 78, versos 1 a 4, não precisa ir no texto. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Escute. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as tuas maravilhas que fez. Meu irmão, o texto está dizendo que aquilo que foi ouvido, que aquilo que foi aprendido das maravilhas de Deus, está sendo contado para outras gerações. E os avós têm um papel importante em transmitir sabedoria de Deus, valores da palavra. Amém? É ruim, irmãos, e sabedoria é algo que deve ser peculiar ao mais velho. A lógica da vida, irmão, é quanto mais velho, mais sábio. Por isso que é tão destoante quando nós observamos uma pessoa mais velha tola, falando bobagens. Isso eu estou cogitando que ela está com as suas faculdades mentais boas, perfeitas, não está acometida de nenhuma coisa ruim, de doença. Mas a respeito do comportamento, do caráter, nós precisamos envelhecer sendo mais sábios. Amém? Tendo mais consciência do nosso papel em influenciar a geração. Não é porque viveu-se muito e já está na velhice que para de dar fruto, não. Até na velhice dá fruto. Amém? Avós, seus netos precisam da sua sabedoria, que os pais deles ainda não têm. Vocês são importantes. As suas vozes devem ser ouvidas. E pais, eu sei que de vez em quando a gente tem que dar uma podada nos avós, né? Assim, lavar eles com a palavra e ajustando as coisas. Mas pais, atentem para a sabedoria dos avós. Amém? Homem, há uma responsabilidade do homem liderar. Efésios 5:23 diz que o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça, não é o cabeção. Amém? Marido, você não é o cabeção da casa, você é o cabeça, aquele que dá a direção. Amém? Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é o cabeça da igreja, salvando o corpo, preservando a igreja. O marido tem a responsabilidade, irmãos, de promover primeiro um ambiente espiritual dentro de casa. Acaba com essa história dentro da igreja que mulher que é mulher de oração, homem é homem de oração. Você precisa se levantar em casa e dizer: epa, Deus nesse lugar tem a primazia, a palavra dele tem valor na minha casa. Amém? Homem tem um papel de liderar espiritualmente, de manter um ambiente espiritual dentro de casa, irmão, de proteger a família, de semear a honra mutuamente, de ser um provocador da honra dentro de casa, honrando o matrimônio, sendo marido de uma só mulher. Amém? Bem tratando a sua esposa. A melhor maneira de amar seu filho é amando a mãe dele. Amém? A ferida de um homem, a ferida no coração de um filho, provocada por um pai que maltrata e desonra a mãe dele, é uma ferida muito séria. E se você dentro de casa percebe o seu pai maltratando e desonrando sua mãe, não tome isso para você. Não adote esse comportamento na sua vida, porque é seu pai, você deve honrá-lo, mas ele está errado. E ele vai prestar contas a Deus, sim. Comportamentos errados não são para ser reproduzidos, são para ser confrontados com a palavra e abandonados. Eles não podem virar uma desculpa para que a gente viva de certa forma que não é para ser vivida. Amém? E o papel da mãe, irmãos? Dia das Mães. A mulher, irmãos, ela tem um papel estruturante dentro de casa. A responsabilidade da mulher, ela é muito complexa e ela é muito prazerosa.
Toda mulher sábia, Provérbios 14, 1 ao 3 vai dizer, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O versículo 2 e 3 de Provérbios 14, ele vai falar que o que anda na retidão teme ao Senhor. E o 3 vai dizer que na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Irmão, se eu contextualizar esse período do texto, da mulher sábia que edifica o lar, ela está em ligação com temer a Deus e guardar a língua. Amém? Eu não estou dizendo, mulher, que você gosta de falar muito, não. Não é isso. Não é sobre isso. Mas há um conselho da parte do Senhor sobre buscar sabedoria para edificar o lar, que é temer a Deus e guardar a boca. Ser sábia no seu falar. Amém? Há um papel estruturante na vida da mulher. Ela tem a capacidade de colocar o lar em equilíbrio. A mulher, ela tem a capacidade, não apenas pelo apelo ao marido, né? Vocês entenderam? Do carinho, da vida íntima, mas pela capacidade de harmonizar o lar. Vocês têm, e a Bíblia é muito clara sobre isso, uma capacidade estruturante, mas se for tola, tem a capacidade de desestruturar tudo, de destruir tudo. Mas a sua vocação é para ser a sabedoria que edifica o lar. Amém? Provérbios 31, a partir do verso 10, toda mulher precisa ler isso. Na verdade, todos nós precisamos ler, não só as mulheres. Mas eu estou falando da responsabilidade da mulher. Então, é muito conhecido o texto, diz, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis ou a de muitas joias, depende da versão. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, mulher trabalhadora. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui tarefas das servas. Examina, uma mulher rica, irmãos, ela tinha pessoas para ajudar ela. Examina uma propriedade. Uma mulher rica, irmão, que compra terra. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os teus lombos com força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. É uma mulher generosa. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata, está bem agasalhada. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega os cintos aos mercadores. Irmãos, a Bíblia fala descrevendo uma mulher virtuosa, uma mulher que é multifunção, que consegue cuidar do seu marido, que consegue tratar dos seus filhos, consegue trazer para o contexto familiar uma boa reputação para a sua família. Amém? Sei que na vida moderna há outros contextos, mas os princípios eles permanecem. Financeiramente, especificamente falando, irmãos, eu sei que há homens que têm desequilíbrio financeiro, e eu não quero ser, como é o nome da moda agora? Misoginia. Cara. Mas eu não quero ser misógino, dizendo mulher é assim, não. Mas como eu estou falando do tema, desse tópico da responsabilidade da mulher. A mulher, ela precisa observar o contexto financeiro da sua casa. Porque, pela complexidade do ser mulher, ela demanda mais coisas, não é? Mulher precisa estar com o cabelo em ordem, glória a Deus por isso. Ela precisa fazer unha. Um homem, se não fizer, ele dá uma ajeitada no dente aqui e tá tudo certo. Um cortadorzinho de unha que você compra por R$100 na mercearia
E tá, mas a mulher precisa fazer a unha para sentir o bem-estar. Eu não estou criticando não, isso é maravilhoso, irmão. Deus me livre da minha estar com as unhas sujas, o cabelo parecendo uma bruxa queca. Não, eu quero que ela esteja bonita mesmo. Amém? Vai no salão, se ajeita, melhora a autoestima. E tudo isso para quem? Para mim. Olha que bênção. Isso é bom, irmãos. Mas pelo fato de ser mulher, roupas e tudo mais, demandar mais gasto, por vezes a mulher entra numa rota de vazamento financeiro dentro de casa. E aquela que deveria ser um ponto de equilíbrio, nessa área está sendo o desequilíbrio da família, sendo irresponsável nessa construção financeira da família. E você precisa pegar junto com seu marido, até cobrar deles qual é a visão da casa. O que é que a gente vai fazer? É reformar? É trocar de carro? É comprar a primeira casa que se vive de aluguel? É o quê? Vamos lá, vamos organizar. Pega junto. Amém? Senta com seu marido para fazer um plano de reestruturação financeira no lar, para apontar. Por mais que você seja mais organizada do que ele, mas chama ele para... Se meu filho havia no serviço, chega, lidera, você é o cabeça desse negócio aqui. E vai ajudando o bichinho se ele for limitado. Amém? Não queira ser a coronel da casa, não. Deixa o homem ser o homem. Deixa ele ser, dê uma chance para ele de ser homem. Amém? Olha, bota uma coisa na sua cabeça, mulher. Você precisa deixar seu marido ser marido. Não vai querer vestir a cueca e o sapato dele, não. Deixa ele ser marido. Deixa ele ser o cabeça da casa. Isso não quer dizer que você vai empoderar um ditador, não. Você vai empoderar um protetor. E se ele vacilar, você vai puxando, né? Ajudadora, idônea, fininho. Lembre-se. É aquela história, né? Eu não lhe disse. Amém. Queria que o louvor viesse, eu já estou concluindo. Não assumir as responsabilidades, e nós vimos tantas responsabilidades que cabe a cada pessoa na família. Não assumir as responsabilidades vai fazer com que a conta chegue e pode nos custar tudo. Há um exemplo na Bíblia, em 1 Samuel, do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia conta que no exercício do sacerdócio, Eli era um homem até que temia Deus, mas ele negligenciou a sua família, a disciplina dos seus filhos. E Ofni e Finéias, eles roubavam, furtavam a oferta, eles profanavam o templo. Eles cometeram abusos sexuais com mulheres dentro do templo, inclusive. E eles foram chamados de filho de Belial, do que é desprezível. E Eli, irmãos, em nome de um amor falso, de um pedestal que ele colocou os seus filhos, ele foi irresponsável num ato de disciplinar e de chamar o feito à ordem. Isso custou tudo em relação aos seus filhos. A falta de assumir a nossa responsabilidade na família tem um preço. E nós não queremos pagar esse preço. Amém? 1 Samuel 4,11 vai dizer: e foi tomada a arca de Deus de Eli. Ou seja, ele perdeu o seu ministério. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Uma geração foi retirada, descontinuada. Um chamado foi perdido, porque não assumiu a responsabilidade. Amém? Eu não quero ser tão literal, mas o exemplo não é uma parábola, é um exemplo real, é uma história bíblica real. Mas eu não quero ser tão literal no que diz respeito aos exemplos, e poderia até sim ser. Porque muitas pessoas estão literalmente morrendo porque não obedeceram aos seus pais. Não como uma vingança de Deus, mas como uma consequência da desobediência. Meu filho, não ande com fulano. Aí anda com fulano, toma um tiro. Não foi porque o pai quis não, filho. Porque andou quem não prestava. O pai disse, não ande não. Bênção. Amém. Mas há coisas que não são repercutidas em morte literal, que têm morrido
na vida dos filhos por causa da irresponsabilidade, ou na vida dos membros da família por causa da falta de assumir responsabilidade. Irmão, que geração é essa? Que pega um resfriado e diz, não vou trabalhar não, que estou resfriado. Que geração é essa que não quer ter nenhum trabalho, que não quer ser frustrada, que não quer ser participativa, que não quer ser construtiva? Não, irmãos, a gente não pode deixar nas nossas casas essa cultura diabólica prosperar, não. Amém? Precisamos criar uma família que é resposta aí para fora, que tem o que oferecer ao mundo, não apenas espiritualmente, mas naturalmente também. Amém? Cria filhos prestativos, obedientes, colaborativos no ambiente de casa, porque você está criando um homem trabalhador. E pais de meninos, capricho, porque eu tenho uma filha mulher, eu preciso que exista homens de bem para ela casar. Então eu estou apacentando a sua vida para te induzir a isso. Não que ela vá casar com seu filho, Deus é quem sabe. Amém. Irmãos, eu creio que não será assim como foi com Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Não será assim conosco e com a nossa casa e com os nossos filhos. Você crê nisso? Temos a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de nós e coopera no exercício das nossas responsabilidades. E eu creio que o próprio Espírito de Deus tem falado ao seu coração hoje mesmo a respeito de posturas que devem ser adotadas na sua casa. Nós temos a palavra de Deus, irmãos, que está sendo enxertada em nosso coração, que é uma baliza para que a gente viva uma vida correta diante do Senhor na nossa família. Nós estamos em um ambiente que nos confronta e nos chama à responsabilidade. E nós vamos reagir a essas coisas, a palavra, ao Espírito, a esse ambiente. Nós vamos fluir com isso, de modo a conduzir as nossas famílias de maneira responsável, assumindo o papel que temos em cada posição que a gente está colocado na família. Amém? Como pais, como mães, como marido, como mulher, como avós, como filhos. Amém? Eu não gostaria que a gente saísse por essa porta apenas com o conhecimento do que foi falado, ou de repente com a percepção assim, gostei da palavra do pastor, não gostei hoje. Não é a respeito do que você gostou ou não gostou, é a respeito daquilo que foi acrescentado no seu coração. Para de colocar o foco em si mesmo. Começa a colocar o foco naquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. E a vida começa a mudar. Amém? A palavra que funciona é aquela que a gente pratica. Amém? Que aquilo que foi colocado à mesa para a gente se servir da parte de Deus hoje seja nutriente para a nossa vida espiritual. Que a gente saia por essa porta disposto a assumir responsabilidades. Não importa a idade, não importa a posição. Amém? Você pode ficar de pé. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente e recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.